Olá, eu sou Betânia Moura. E eu sou Ravigna Cíntia. E hoje a gente está aqui para apresentar a nossa atividade NPC, da disciplina de técnicas de transmissão do conhecimento biológico. E a técnica por nós escolhida para nós trabalharmos foi a técnica 1, a literatura de cordel. E a gente vai apresentar agora o nosso plano de aula. Isso mesmo. Nosso plano de aula, vamos começar com o título: Citoplasma e organelas nas células eucariontes e procariontes. Autor: Antônia Betânia Moura Gomes, Ravigna Cíntia Gomes Silva. Estrutura curricular, modalidade: primeiro ano do ensino médio, componente curricular: ciências biológicas, tema: citologia. O que o aluno poderá aprender com esta aula? Compreender o conceito de célula e suas estruturas, conhecer a importância da célula na vida de todos os seres vivos, relacionar as diferentes funções das células, diferenciar células procariôticas de células eucariôticas, distinguir células animais e vegetais, assim como compreender o papel de cada organela nessas células. Duração das atividades: 3 aulas, 50 minutos cada. Conhecimentos prévios dos trabalhos pelos professores com o aluno. Noções básicas de citologia. Estratégias e recursos da aula, metodologia. No primeiro momento, faremos a apresentação do conteúdo através da leitura de versos de cordel. Depois vai ser mostrado 2 modelos de células, animal e vegetal, feitos de material reciclável. Em seguida, vamos estudar as células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Depois, os alunos serão divididos em grupos de 4, onde serão entregues versos do cordel para que faça estudos aprimorados do conteúdo oferecido, concluindo com a apresentação dos grupos e seus respectivos temas, onde discutiremos o assunto entre os alunos tirando dúvidas. Recursos complementares: vamos utilizar a literatura de cordel, celular ou computador, livros, cartolina, pincel, caderno e caneta. A avaliação: faremos dessa seguinte forma: a avaliação será feita em todos os momentos da aula, avaliando a participação e o envolvimento deles nas atividades, como perguntas e comentários, e também nas questões dirigidas oralmente durante a aula, a fim de verificar a compreensão dos alunos sobre o assunto abordado. Prova escrita: questões objetivas ou subjetivas. E esse é o nosso plano de aula. Pronto, e a metodologia nós iremos apresentar da seguinte forma, iniciaremos recitando o cordel para toda a turma. Bom dia, pessoal! Fiquem atentos ao que vou falar. É um pouco de citologia, o assunto que vou desvendar. Todos acham um grande desafio, mas o contrário é o que vou mostrar. A célula nada mais é que a estrutura dos seres vivos a formar. É nela que ocorrem atividades essenciais, deixando a vida continuar. Foi o inglês Robert Hooke que o primeiro modelo de célula veio mostrar, observando uma cortiça para a nossa vida facilitar. Continuando nossa história, os tipos de célula vou descrever. Eucariontes ou procariontes, depende da carioteca se aparecer. Ela nada mais é que uma membrana e está o núcleo da célula a envolver. Mas a célula é composta de várias partes que vou dizer. Membrana, citoplasma e núcleo. É muito fácil de compreender. Basta descobrir suas funções e tudo vai se esclarecer. Começando pela membrana, não posso deixar de falar. Sua função é revestir externamente a célula e, através dela, selecionar tudo o que entra e para o seu interior é a membrana que deixa ou não passar.
Em seguida, vem o citoplasma, e a aloplasma e organóides fazem a sua composição, estruturas importantes para a célula, pois sem elas não haveria vida não. Um pouco de cada organóide vou lhes falar com dedicação. Tem os retículos endoplasmáticos, não se assustem com a variação, são dois, o liso e o rugoso, que podem ter outra nomeação. Não granuloso ou granuloso, depende da sua compreensão. O complexo golgiense é o próximo que eu vou descrever. Formado por sacos achatados, várias substâncias chegam a envolver, e aquilo que não serve mais para a célula é ele que chega a se desfazer. A mitocôndria, que estrutura, seu formato é fácil de aprender, é parecida com um bastonete, é energia para a célula chegar a fornecer. Sua quantidade varia de uma célula para outra, dependendo da necessidade energética para viver. Os cloroplastos são organoides, que só nos vegetais chegam a aparecer. Sua função é realizar a fotossíntese para a planta fortalecer. Sua pigmentação caracteriza a cor verde, levando o nome de clorofila para a planta poder viver. Espere mais um pouquinho e os ribossomos vou destacar. Presentes em todos os tipos de célula, só ao microscópio podemos visualizar. Encontrados livres no citoplasma, a síntese de proteínas vem desempenhar. E dos pequenos tubos cilíndricos, você talvez não venha a se lembrar. São os centríolos presentes na maioria das células. É importante no processo de divisão celular, que dá origem a outra célula, fazendo-a se multiplicar. Não podemos esquecer o núcleo. Sua importância eu vou descrever. É o centro de controle da célula. Isso você já deve saber. E se aparecer a carioteca, não se esqueça. É para o núcleo envolver. Espero que minhas rimas não sejam só uma exposição. Através delas quero mostrar o tamanho da minha imaginação. Qualquer pessoa pode construir um cordel. Depende de sua dedicação. E apostado em nós mesmos, acreditar na superação. E este é o Cordel Explorando a Citologia, de autoria de Ilzilene Vieira Paz. E agora eu peço um pouco da atenção, né? Peço a atenção de todos para que a gente apresente aqui o modelo, né? A maquete das nossas células, né? Nós temos aqui duas células, né? Nós temos uma célula animal e uma célula vegetal. Pronto. Então, essas células, elas são células eucarióticas, né? Elas são eucarióticas porque elas têm a presença do núcleo. Como visto no cordel, né? O que diferencia uma célula procariótica de uma célula eucariótica é a presença da carioteca, no caso, né? A presença do núcleo, não é isso, Ravina? Isso sim, Betânia. Pronto. Então, aqui, eu tenho aqui uma célula animal, onde a gente tem a membrana plasmática, né? Que é uma estrutura fina, que fica envolto de toda a célula, né? E ela tem a função de proteger a parte interna da célula, né? Ela que vai definir o que vai entrar para essa célula, né? Aqui a gente tem um núcleo. Esse núcleo é onde é contida a questão da maior parte do material genético, no caso o DNA, e ele funciona como o cérebro da célula, né? Ele é quem contém todas as informações, ele é quem comanda, né, todo o restante da célula. E aqui nessa parte azul a gente tem representado o citoplasma. Esse citoplasma, ele é uma substância gelatinosa, né? E aí, nessa substância estão imersos a questão das organelas, né? As organelas, elas se encontram imersas nessa substância, no caso, no citoplasma, né? Que é a parte mais volumosa, como já dito. E aqui nós temos todas as organelas e todas elas têm a sua função dentro da célula, né? Onde a gente vai estudar a fundo a questão dessas funções através também do cordel, do uso do cordel. Só que essa célula, ela se diferencia da célula
vegetal, porque existem algumas organelas lá, existentes na célula vegetal, que nós não temos na célula animal, que a Ravigna agora irá mostrar para nós. Exatamente. Ela, para primeiro início de conversa, ela tem uma parede celular, na qual o animal não tem essa parede celular, certo? Ela também tem o vacúolo e o cloroplastos, que é onde dá a coloração da planta, certo? Das algas, a folha, e é isso. Pronto. E aí, assim, a diferença como foi falado, um exemplo da questão da célula procarionte é a questão das bactérias, né? E as células procariontes, elas são células mais primitivas, sendo que as eucarióticas, elas são células mais complexas, algumas podem ter até mais de um núcleo. E assim, e agora a gente vai estar dividindo vocês, né? Dividindo eles, né, Ravigna? Exatamente, em grupos de 4, onde a gente vai entregar trechos do verso do cordel para vocês. Aí vocês vão pesquisar esses versos numa forma que vocês vão escolher, ou pelo celular, ou pela biblioteca, pelos livros na biblioteca, pelo computador, na sala de centros de controle. É dessa forma. E aí a gente vai estar dando, né, nesses trechos, nesses estrofes do cordel, um tema, tipo, membrana plasmática, vocês vão aprofundar na membrana plasmática. A questão do complexo golgiense, vocês vão trabalhar a questão, cada pessoa vai ter um tema para se aprofundar. E aí a gente vai dar um tempo para vocês estudarem, para vocês pesquisarem, e aí vocês vão depois estar vindo apresentar. A gente acredita que em torno de 30 ou 30 minutos ou mais, né, Ravigna? A gente vai disponibilizar para vocês também cartolina, né? Cartolina, pincel, tudo isso para facilitar a vocês, alunos, fazerem um bom trabalho. Pronto. E aí a gente retorna depois de tudo isso, sendo que a gente vai supervisionar todo esse momento de vocês, essas pesquisas, e a gente retorna com a apresentação, ok? Né? Isso. E aí após isso, em um outro momento, em uma outra aula, vamos fazer uma prova objetiva ou subjetiva para testar o conhecimento de vocês sobre a citologia que a gente apresentou. Pronto, e é isso, gente. E esse foi o nosso plano de aula, e a gente, usando a questão da literatura de cordel, a gente acredita que assim, a gente vai estar usando a linguagem, né, uma linguagem mais popular, só que utilizando um conteúdo científico, né, facilitando assim o entendimento, a compreensão dos alunos, já que estamos usando algo que vai chamar a atenção, né, a questão do cordel. E aí foi esse o nosso plano de aula.